Então, meninas, sejam muito bem-vindos. A gente vai falar agora sobre análise de mercados. Então, mais especificamente, a gente vai falar um pouco sobre o consumidor individual. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o perfil de cliente que, enfim, que é pessoa física, e é aquele tipo de consumidor que ele vai te dar muito trabalho e, na verdade, pouco retorno. Tá? Diego, tá tudo bem? Quer que eu te mute? Ó, pelo sim, pelo não, eu vou te mutar, tá? Ó, então, por que eu disse que o público final, pessoa física, é muito trabalho e pouco dinheiro? Então, vamos pegar exemplos? Vamos, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha imóveis para alugar, tenha uma casa e eu tenho espaço para locação, e o Zé Carlos também, tá? O Zé, inclusive, mexe com imóveis, então ele está super por dentro, né? Você pode alugar o seu imóvel para várias finalidades, mas você tem dois tratamentos diferentes. Primeiro, o contrato. Você pode alugar direto para pessoas físicas. Então, ou seja, eu vou pegar minha casa e eu vou alugar, por exemplo, para os pais de vocês ou para vocês mesmos, tá? Então, eu decidi alugar para pessoa física. O Zé tem mais ou menos um imóvel, uma casa do tamanho da minha, só que ele decide alugar para uma clínica de médicos. Então, a casa dele vai virar uma clínica. Qual das duas possibilidades é mais interessante? Você lidar com pessoa física, ou seja, você alugar para vocês, ou vocês prefeririam alugar direto para uma clínica de médicos, ou seja, para outras empresas, para outros empreendedores? Qual possibilidade é mais interessante para vocês? Outra empresa. O Vinícius prefere uma empresa. Quem mais, gente? Com Empresa. certeza para outra empresa. O Léo, outra empresa, e você, Diego? E outra empresa também. Pois é. Então, vocês já entenderam a lógica. É assim, o consumidor, pessoa jurídica, ou seja, para empresas, é um público que te dá muito trabalho para chegar neles, né? Você vai gastar dinheiro, por exemplo, tendo encontros com os seus potenciais clientes, dando brinde, fazendo visita. Você tem que conquistar aquela pessoa, né? E o pessoal também é mais cri-cri. Então, por exemplo, para você oferecer o seu imóvel para ser um consultório, você tem que fazer uma série de reformas, o lugar tem que estar nos trinques, porque o empresário tende a esperar um oferecimento de serviço e também de produto mais profissional. Por outro lado, a relação estabelecida é de mais tempo, né? Então, você tem uma relação de longo prazo, maior tempo, e também o valor a ser cobrado tende a ser maior. Então, assim, é chato você chegar nesse público, é chato você fechar contrato, o pessoal é mais cri-cri, a relação é toda mais formalizada. Porém, o pessoal traz mais dinheiro, né? Por outro lado, não significa que vender para pessoa física seja ruim, tá? Agora, muito francamente, o Zé está na cartográfica. Vocês todos, Léo, Diego, Igor e Vinícius, vocês todos estão em sistemas. Vocês dificilmente vão trabalhar com o público final. Ou seja, vocês provavelmente vão trabalhar só com pessoa jurídica. E aí vocês vão falar assim, Tia, mas por que a gente então está vendo sobre o comportamento de consumidor de pessoa física se a gente não vai trabalhar com eles? Pessoal, por um motivo super simples. Do mesmo jeito que na última aula a gente falou sobre inteligências, a gente falou sobre pessoas auditivas, pessoas visuais, pessoas sinestésicas, para vocês tentarem ver o mundo com os olhos do cliente de vocês, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês entendam bem como lidar com gente. Porque, ainda que você venha fechar contrato com empresas, essas empresas são representadas por pessoas. Tá? Então, vocês precisam entender como é que funciona a cabeça desse povo para vocês venderem melhor o peixe de vocês. Tá certo? Então, assim,
sabemos que vocês vão trabalhar empresa em empresa, mas empresas são feitas de pessoas, então vocês precisam saber lidar bem com isso, né? Bom, então algumas coisas que a gente vai ver hoje que são muito importantes. Então, primeira coisa, esse aqui é basicamente um modelo de características do público consumidor. Então, a gente vai ver agora uma temática que se chama comportamento do consumidor. Então, aqui, a gente vai brincar um pouco de psicólogo. A gente já conversou um pouquinho a respeito disso na semana passada. Lembra que a gente falou sobre inteligência emocional, que a gente falou sobre gerações? Então, a gente falou de algumas coisas, né, de algumas temáticas meio psicologias, e a gente vai continuar um pouco com essa pegada, tá? Isso aqui é o que a gente chama de fatores influenciadores de compra, tá? Então, por exemplo, na aula passada, eu estava brincando com o Léo, que o Léo, ele, com sorte, ele conseguiria vender pacotes de show do Roberto Carlos. E daí eu perguntei, gente, onde vocês acham que vale a pena divulgar um show do Roberto Carlos? Aí vocês falaram, na novela, no ônibus, na terceira idade. Vocês listaram vários lugares, assim, super coerentes. Por que isso? Porque na cabeça de vocês, vocês já têm uma ideia de como são essas pessoas, né? Vocês têm uma ideia, por exemplo, de níveis culturais, vocês têm uma ideia de faixa etária, vocês têm uma ideia de como funciona a cabeça desse consumidor. Então, de alguma forma, vocês sabem como funciona tudo isso aqui. Então, a minha função agora é destrinchar um pouco melhor esses fatores e uma coisa que eu quero destacar a vocês, que a gente também falou na semana passada. O meu intuito é que vocês, além de terem conteúdos, que vocês sejam inteligentes, que vocês também sejam um pouco espertos, tá? O que a gente chama de esperteza? Esperteza não é sinônimo de desonestidade. Tem muita gente que trata a esperteza como se fosse uma coisa ruim. A esperteza é uma inteligência prática. Tem pessoas que são inteligentíssimas, teoricamente, são capazes de desenhar produtos, de ter ideia de coisas maravilhosas. Mas aquele tipo de pessoa que fica toda perdida no dia a dia, fica perdida com as coisas da própria vida, assim, tem dificuldade de estacionar, não lembra onde guardou as coisas, tem dificuldade de entender os sinais das pessoas no seu arredor. E tem pessoas que são espertas, ou seja, elas têm mais sagacidade, elas conseguem perceber um pouco melhor aí o cenário, e daí elas tomam decisões mais rápido, porque elas entendem melhor como funciona as coisas na prática. Vocês conhecem pessoas espertas? Ou vocês são pessoas espertas? Ou vocês são pessoas mais inteligentes? Como vocês se definem? Meninos, temos aí alguém que é um pouco mais esperto ou alguém que se considera mais inteligente? Sugestões? O que vocês acham de vocês mesmos? Inteligente, não esperto. Vinícius se considera mais inteligente. E você, Léo? Esperto, inteligente, não é comigo, não. O Léo se considera mais esperto e vocês, Então, eu acho que é mais a parte de inteligência, mas para algumas coisas também, né? Não é tudo. né? Bom, e você, Diego, e você, Igor, como que você se considera? Dependendo da área inteligente. Uhum. Eu Muito bem. também. Então, aqui nós temos um grupo de pessoas inteligentes, com menor inteligência prática, à exceção do Léo, tá? Eu também sou bem avoada. Agora, isso é ruim? Não, não é ruim, tá? Nem um lado nem o outro é ruim. O que importa é, tanto a inteligência teórica quanto a inteligência prática, nenhuma delas não é nem boa e nem ruim, desde que você não se limite a isso. Desde que você procure entender mecanismos de outra parte. Então, por exemplo, o Léo tem uma inteligência prática muito aguçada. É importante para ele, até para ele saber agir melhor, para ele entender os fundamentos de como as coisas funcionam, tá? E
para as pessoas que têm menor inteligência prática e mais inteligência teórica, refletir um pouco sobre o mundo para vocês não se perderem tanto na hora de tomar decisões mais práticas, de dia a dia, tá? Um desses conhecimentos, assim, gente, que é o mais básico, é você entender sobre o comportamento do consumidor. Gente, é importante saber como as pessoas funcionam, tá? É muito importante mesmo. Então, vou dar um exemplo besta. Vocês estão acompanhando o Big Brother? Estão sabendo como é que estão as coisas ou por enquanto estão Não, sabendo fofoca? eu nem assisto. Nem eu. Estou Só tentando. pelo Twitter. Eu também, Igor. Eu também não assisto, acompanho tudo pelo Twitter. Mas, ó, eu vou falar de algumas coisas que, mesmo sem assistir, vocês já ouviram falar. Os vencedores da edição anterior foi aquela moça, Juliette, e um rapaz simpaticíssimo que se chama Gil. Eu não lembro. Deixa eu pegar uma fotinha. Eu acho esse menino uma gracinha, gente. Ele é super inteligente. E esse mocinho, o Gil, ele lançou uma tendência. Que tendência foi essa? De ser muito animado, de ser engraçado, e tudo isso sem deixar a inteligência de lado. Ele é um rapaz inteligente também, né? E idem a Juliette. A Juliette foi a vencedora do ano passado, e ela é uma pessoa muito autêntica, faladeira, simpática, fala muito de si mesma. Qual é o fator em comum entre Gil e Juliette? Ambos são nordestinos. Ela é da Paraíba e, salvo engano, ele é do Rio Grande do Norte. Ambos adoram cuscuz, que é um prato típico, e ambos tinham gírias, expressões populares que acabaram pegando para todo o país. Então, até quem não acompanha Big Brother acabou acompanhando algumas das gírias, algumas das manias que surgiram por causa disso. Por que eu estou contando essa história? Porque este ano, em 2022, existem, sim, vários competidores que fizeram um curso, tá? Uma espécie de treinamento. Como? Que tipo de treinamento? Basicamente, emulando ou imitando comportamentos vencedores, comportamentos que se provaram funcionais das edições passadas, né? Então, agora a gente já tem pessoas riquíssimas, querendo parecer mais simples, pessoas usando gírias características do Nordeste, sendo que essas pessoas não são nordestinas. Então, tem uma série de fatores que o pessoal agora está tentando espertamente emular. É o que a gente viu na aula passada, que se chama efeito espelho. Vocês lembram do efeito espelho? O efeito espelho é quando você pesca características do público que vai estar com você. Faixa etária, nível de instrução, nível de renda, lugar onde moram. E, com base nesses fatores mínimos, você espelha comportamentos. Por quê? As pessoas gostam de quem é parecido com elas, tá? Então, para vocês conseguirem fazer o efeito espelho, a gente já viu um pouquinho na aula passada sobre comunicação. Nessa aula, a gente vai mexer com fatores um pouco mais psicológicos. Por quê? Eu quero que vocês sejam tanto inteligentes quanto espertos, tá? Especialmente na área de tecnologia, nas áreas técnicas, as pessoas são muito competentes, muito competentes, muito objetivas, só que o ser humano não é exatamente racional. O ser humano, na verdade, é muito mais emocional e perceptivo. Então, vocês precisam treinar essa observação, ficar de olho quanto ao que cai bem e o que não cai. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Sim. Belezinha. Então, ó, primeira coisa, esse aqui é mais ou menos um modelo de comportamento do consumidor, tá? Então, primeiro grande fator que a gente tem são os fatores culturais. Antes de mais nada, vamos definir um pouco melhor o que é cultura, tá? Cultura, gente, é um conjunto de valores, é um conjunto de ações, é um conjunto de datas, é um conjunto de crenças que as pessoas de uma determinada localidade acreditam, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós acreditamos no Papai Noel. A gente tem o Natal, nós temos o Papai Noel.
Inclusive, quando vocês eram crianças, vocês acreditaram em Papai Noel até que idade, mais ou menos? Como que foi para vocês a descoberta que Papai Noel não existia? 9 anos, sei lá, 10 anos. Vinícius tinha uns 9 a 10 anos. Quem mais, gente? Acho que uns 9 também, 8, 9 anos. Uns 8 ou 9 anos. Quem mais, gente? Vocês lembram Eu disso? não lembro. Eu não. O Igor não lembra. E Eu você, também Diego? não. Também não. Vocês deviam ter essa idade, mais ou menos. E você, Léo? Eu acho que foi quando eu fiz 9, 10 anos, que aí começou a bater o sentido que não fazia muito sentido. Um cara gordo de vermelho num calor desse. Acho que foi aí que a ficha caiu. Pois é. Ai, gente. E assim, aqui no Brasil, cara, calor ou não, quando a gente é criança, a gente torce para o Papai Noel, a gente escreve cartinha, a gente pede as coisas. E nunca dá o que a gente pede, mas a gente pedia. Era gostoso, tá? Então, para a gente, nós somos um país de maioria católica, de influência católica, faz todo sentido. Mas, por exemplo, esse é um fator cultural ocidental. No Oriente, tem Papai Noel? Não. Então, especialmente da Rússia para frente, ou seja, todo o Extremo Oriente, os países não são católicos, não se comemora Natal, né? Então, por exemplo, a minha família começou a comemorar Natal depois que eu e meus irmãos nasceram, porque todo mundo é budista e shintoísta. Para japonês não tem Natal, porque não é católico, né? Minha mãe era católica, aliás, então ela, quando casou com meu pai, ela começou a fazer festas de Natal porque ela queria fazer. Como na família tinha outras crianças, então começou a fazer uma festa maior. Mas veja bem, né? Se trata de um composto cultural que é muito característico do Brasil, assim como, por exemplo, o Carnaval. Por exemplo, Páscoa. Aqui no Brasil, a gente dá ovos de Páscoa. Na Alemanha, o pessoal assa biscoito, não é ovo de Páscoa, né? Um outro exemplo, aqui no Brasil, a gente passa a virada do ano vestido de branco. Porque, aliás, vocês sabem por que é que a gente se veste de branco no Réveillon? Tem alguma ideia? Tem a ver com a religião Umbanda? Exatamente. Nós somos um país em que aconteceu um negócio que se chama sincretismo cultural. Ou seja, muita coisa que inclusive católicos fazem, na verdade, veio da Umbanda, né? Então, por exemplo, pular 7 ondas, jogar flor na praia, tudo isso, na verdade, são rituais para Iemanjá. Então, misturou tudo aqui. Outra coisa, geralmente católicos não acreditam em ressurreição, em espíritos, mas muitos católicos dizem acreditar em ressurreição, mas a rigor, católicos não deveriam botar fé nisso, porque a Igreja Católica não fala nada sobre ressurreição, mas o Espiritismo fala. Então, aqui no Brasil, a gente tem um caldo cultural que nos torna diferentes. Agora, o que isso tem a ver com a nossa aula? Gente, tudo. Então, tem coisas que você vende bem no Brasil, que você faz bem no Brasil, mas que simplesmente não funcionam em outras nações, tá? Então, por exemplo, o nosso senso de humor, ele não é nada próximo de outros países. Carnaval. Outros países têm carnaval? Tem. Nova Orleans tem um carnaval que é um pandemônio, o pessoal fica lá loucão também. Em Veneza também tem, mas nada do tamanho que é o Brasil. Então, é importante conhecer como funciona a cabeça da pessoa? É importante. Deixa eu dar um exemplo bem besta para vocês. Vocês já conheceram alguém que tenha nascido no Irã, que tenha nascido em algum país oriental? Irã, Iraque, Síria. Vocês já chegaram a conhecer alguém que veio desses lugares? Acho que não, né? Não. Ó, vou dar um exemplo bem besta. Vamos supor que eu convide vocês todos para virem aqui em casa. E eu fiz uma lasanha. Fiz salada, de sobremesa eu preparei bolo de chocolate, tem também pudim. Eu convidei vocês, gente, eu fiz um monte de comida,
porque eu quero que vocês voltem para casa rolando, tá? A expectativa é essa. A gente vai para a festa de Natal e de Ano Novo, a nossa principal expectativa é voltar para casa rolando de tanto comer. Não é assim? Eu acho que é. Né? Inclusive, se a gente vai visitar tia, avó e come pouco, o pessoal fica sentido. Não fica? Família de vocês também é assim? Sim, sim. Pois é. Por que eu falei de sírios? Porque sírios, iraquianos, iranianos, o pessoal te oferece comida e o pessoal espera que você recuse. Ou que você coma muito pouco mesmo. Por que eu sei dessa história? Porque eu já paguei mico. Eu já fui convidada para uma amiga minha, que é iraniana, me convidou para ir à casa dela, uma mesa farta, cheia de coisa boa, e eu fui com cabeça de brasileiro. Eu pensei, bom, eu vou comer. E a mãe dela, muito polidamente, ia me oferecendo o que eu não sabia, que as pessoas recusam. As pessoas vão jantar na casa das outras, tendo comido antes. Então, você come muito pouco, na verdade. É considerado falta de educação você encher a pança até morrer, tá? A mãe dela ficou horrorizada comigo. Então, a mãe dela começou a achar que eu era uma pessoa que não era digna de andar com a filha dela, que eu era uma pessoa ruim, folgada, encostada, porque eu fiz exatamente a mesma coisa que a gente faz aqui no Brasil quando a gente vai visitar outras pessoas. Então, o que é isso, gente? Problema dos dois lados. Tanto eu não me informei sobre como funciona a cultura para as pessoas da família da minha amiga, como a família da minha amiga também se equivocou a não considerar que eles estão em um país diferente. Então, tem que ajustar para os valores culturais locais? Tem, senão não adianta. Alguma coisa assim já aconteceu com vocês? De vocês chegarem uma pessoa de uma nacionalidade ou de uma característica distinta e vocês ficarem meio perdidos? Não, acho que não. Só uma vez um gringo só perguntando onde que era o ônibus. E aí? Eu respondi pra ele só, ele foi embora. Não agradeceu nada? Ah, agradeceu, normal. Entendi, puxa vida. E aí, eu lembrei de uma outra história agora, lembrando disso, Vinícius. Então, ó, primeiro fator, a gente agora, mais ou menos, espero que tenha ficado claro para vocês. Cada população tem a sua cultura, né? Essa cultura, ela é geralmente determinada ou pelo lugar onde você nasceu, ou por conjuntos culturais regionais. Então, por exemplo, aqui no Sul e Sudeste, a gente não tem nem frevo e nem festa do Bumba Meu Boi. Já agora, por exemplo, no Amazonas, durante todo o mês, se não me engano, de maio, tem a festa do Bumba Meu Boi, tá? Então, são fatores culturais restritos àquela localidade e que funcionam muito bem, tá? Dentro de cultura, nós temos o que nós chamamos de subculturas. Então, vamos lá. O que é uma subcultura? Vocês têm alguma ideia do que significa isso? Por enquanto, não. Então, vamos lá. Uma subcultura são agrupamentos de pessoas que têm fatores em comum, tá? Porém, não são representantes do todo. Então, por exemplo, qual religião? Algum de vocês tem religião? Caso tenha, qual é a religião de vocês? Católica. O Igor é católico. Quem mais é católico além do Igor? Católico também. O Igor, o Léo também. Vinícius, Diego, Zé, vocês têm alguma religião definida? Sou cristão. O Diego também é cristão. O Vinícius, Não, não. neutro, não espiritualizado. E o Zé? Zé, você tem alguma religião específica? Zé, por enquanto, está pensando. Tudo bem. Então, a gente tem aqui um grupo de 6 pessoas, nós temos 3 que são cristãs ou então católicas, né? Eu vou colocar nesse combo, porque independente de você ser protestante ou católico, acredita-se em Cristo. Então, teoricamente, tem mais pontos em comum do que pontos não em comum, tá? A religião é uma subcultura.
Isso significa que, por exemplo, quando for Natal, a família de vocês três vai fazer algum tipo de celebração. Quando for Páscoa, a família de vocês três vai fazer algum tipo de celebração também. Porque vocês têm uma religião específica, tá? O que também é uma subcultura? Uma subcultura também, ela é muito relacionada a, por exemplo, região em que você nasce. Então, vamos lá. Nós não nascemos em Minas Gerais, tá? Eu não nasci em Minas Gerais, o Zé também não. Léo, Vinícius, Igor e Diego, vocês quatro nasceram em Minas? Sim, Uberlândia. Vinícius é de Uberlândia, e vocês, meninos? Sou de Teoflotone, Sim. Minas Gerais também. Minas Monte também, e você? Carmelo, Minas. O Léo, Monte Carmelo. Diego, você é de onde? Repete, por favor. Você nasceu em Minas? Nasci. Tá, então aqui nós temos 4 mineiros e 2 paulistas, né? Então, vocês nasceram em Minas, e o que que você... Então, vamos lá. Qual a visão de vocês sobre pão de queijo? Ótimo. O Vinícius, Maravilhoso. Bom, maravilhoso. bom quando você coloca alguma coisa no meio, mais queijo, aí fica melhor ainda. Por exemplo, goiabada no meio. Presunto. Eu adoro pôr goiabada, Hum, gente. Presunto com mais queijo fica bom também. Ó, tá vendo? E café? O que que vocês acham de café? Eu não gosto de café. Eu Não também não gosto. gosto, não. E Eu eu, aprendi tem eu, pouco tempo. Ah, eu tenho tudo para gostar de café e não gosto. Bom, Deus não fazendo de café e não tomo café. é isso, né? Agora, o que acontece? Eu não estou dizendo, tá, que eu não goste, mas pão de queijo na minha vida é um fenômeno recente, tá? Eu nunca fui grande fã de pão de queijo. Eu comecei a comer quando eu fui para aí. Para mim não é exatamente uma coisa que fazia parte da minha vida. Hoje faz. Hoje eu já acostumei a comer todo dia um pãozinho de queijo. Mas não faz parte da subcultura onde eu nasci. Na minha região e onde o Zé Carlos nasceu, ô Zé, quando você tomava café da manhã, o que que você comia? Aqui é basicamente pão com manteiga, café com leite. Pão com manteiga, café com leite. Você comia muito pão de queijo? Na sua família fazia, assim, com frequência? Zero. Eu só comia pão de queijo quando ia viajar para São Paulo, parava no Graal. Fora isso, não. Exatamente, comigo a mesma coisa. Gente, Uhum. quem começou a fazer pão de queijo na minha casa fui eu, porque eu comecei a gostar tanto que eu aprendi a fazer, mas eu vou falar a verdade, eu não faço bem pão de queijo, tá? Eu não comeria meu próprio pão de queijo se não fosse eu não querer desperdiçar as coisas. Mas, enfim, não faz parte da subcultura de onde nós nascemos, tá? Isso significa que, assim, a despeito desses exemplos malucos que eu dei, a gente precisa prestar atenção quanto à subcultura do local onde a pessoa está inserida, tá? Essa subcultura está muito relacionada à religião, ao local onde você mora e também, essa é uma coisa muito polêmica, quanto à cor da pele. Sim. O que que acontece, tá? Pelo menos em alguns locais, eu não sei, olha, usando um termo elegante na moda, tá? Eu não tenho lugar de fala para falar sobre questões de cor de pele. Por quê? Eu sou descendente de japonês e de italiano e alemão, né? Japonês se dá bem com japonês mesmo, o pessoal fecha a panelinha mesmo, o pessoal é fechadão. Italiano e alemão se misturou com todo mundo. Então, eu não sei dizer, eu sei falar sobre mim mesma, mas eu não sei falar, por exemplo, quanto a pessoa que é preta, quanto a pessoa que é indígena, eu não sei, tá? Mas o que os estudos falam é que existe maior tendência de pessoas que são parecidas se ajudarem, tá? Eu disse maior propensão, não significa que sempre seja assim, né? Então, fazendo um exemplo maluco. Assim como os japoneses tendem a gostar de japoneses e ajudar japoneses, talvez pessoas de outras cores de pele se ajudem de forma mútua. Eu não sei dizer, gente. Vocês sabem dizer se essas conclusões de estudo são adequadas ou não? O que vocês percebem na vida de vocês? Ou vocês também não sabem falar nada a respeito? Não sei.
Diego, eu também não sei. O que eu sei falar é que o que os estudos apontam, mas agora eu posso falar que é sempre assim? Não, não posso, tá? Mas os estudos indicam algo dessa natureza, tá? E existe um outro fator, gente, que esse eu acho... Cara, eu vou ser bem sincera. Aí eu tô mexendo com o vespeiro e eu vou ser muito cuidadosa ao falar disso, porque eu posso ser mal interpretada, tá? Mas são estudos do marketing e são estudos que, para mim, eu acho que são tristes realidades. Aqui no Brasil, talvez, existem estudos que sinalizam que o brasileiro, nós não somos uma população particularmente preconceituosa. O que eu estou querendo dizer com isso? Significa que não existam racistas no Brasil? Não, não significa isso. Tem muita gente racista por aí, a gente sabe disso. Mas o que acontece com o Brasil, muito mais do que um preconceito com cores de pele ou nacionalidades, como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, até alguns anos atrás, tinha estados em que brancos e pretos não podiam frequentar a mesma sala de aula. Né? Você não misturava pessoas, inclusive casamentos interraciais entre pessoas brancas e pessoas pretas eram proibidos por lei, tá? E isso há 30 ou 40 anos atrás tinha esse tipo de legislação ainda, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma legislação que evidencie esse tipo de bizarrice. Imagina a gente estar em Minas Gerais e ter uma lei que proíba pessoas de diferentes cores de namorarem. Bizarro, né? Mas tinha nos Estados Unidos. Agora, tem uma coisa que aí é vespeiro, e aí eu preciso concordar, pelo menos para mim faz sentido. Existem alguns sociólogos, antropólogos, então, sociólogo é a pessoa que estuda sociedades. Antropologia é a pessoa que estuda comportamentos de pessoas, né? São duas ciências diferentes. O que o pessoal fala é que aqui no Brasil a gente tem muito mais preconceito de classe. O que é preconceito de classe? Vou dar um exemplo, gente, horrível, mas que eu já ouvi muito. Vamos supor que vai ter uma festa, vou chutar um lugar, aí em Coromandel. Tá? Vai ter uma festa, vai ter um show, vai ter alguma coisa. E aí, o Igor fica sabendo e ele fica animado. Ele fala, nossa, eu quero ir, que bacana. Aí, ele fala com algum amigo, puxa, eu quero ir. O amigo dele fala, e Igor, vai ter um pessoal muito feio lá. Vai estar um pessoal estranho, né? O que significa isso na opinião de vocês? Que vai ter um pessoal estranho e vai estar um povo feio, lá entre aspas. Na cabeça de vocês, o que é isso? Vocês já escutaram alguma coisa assim alguma vez na vida? Já, geralmente significa que vai ter bandido, criminoso, sei lá. Pois é. Então, o que acontece? Locais em que existem festas que falam que vai ter o pessoal feio, não sei o quê. O que acontece? Geralmente são festas em que vai um público mais simples. Então, por ter um público mais simples aí, vem uma série de associações, não necessariamente negativas, mas muitas vezes negativas, que a pessoa acha que porque é um lugar que tem um público mais simples, de repente é um lugar que não é tão legal assim, né? Outra coisa, vamos supor que exista deixa eu pensar, uma loja tal, né? E o Léo vai lá, dá uma olhada, vê umas coisas bonitas, daí ele comenta com um amigo dele. Aí o amigo do Léo fala assim, isso é fuleiro, é muito barato. O que a gente tem no Brasil, infelizmente? Não é escancaradamente, não é preconceito com cor ou nacionalidade, é preconceito de classe, tá? Então, acho que vocês já ouviram esses memes. A pessoa, ela compra um veículo em 80 vezes, parcelado em 80 vezes, e a pessoa já acha que tem dinheiro, a pessoa acha que é rica. Por que isso? Por causa do preconceito de classe, as pessoas associam o fato de você não ter dinheiro, o fato de você não ter acesso a alguns bens de consumo,
a pessoa acha que você não vale tanto, entre aspas, não vale tanto quanto alguém que tem. Então, as pessoas, elas querem se identificar com quem tem. As pessoas não querem se identificar com quem está no mesmo patamar. A pessoa geralmente está olhando para cima. Um exemplo. O iPhone, a Apple aqui no Brasil, é o único país do planeta, tá, em que iPhones são vendidos se parcelando entre 12 e 20 vezes. Por quê? O pessoal da Apple já fez os estudos deles, eles já perceberam que para algumas parcelas da população ter um iPhone é um jeito de a pessoa se sentir mais socialmente elevada, a pessoa sentir que tem mais status. Então, como que as empresas lucram com esse tipo de pensamento relacionado à classe social aqui no Brasil? Eles querem dar a impressão que todo mundo é importante, que todo mundo é VIP. Então, vocês já viram por aí, por exemplo, hamburgueria gourmet, não sei o que lá, camarote VIP, que aí você vai na festa, em termos práticos, é só uma cordinha separando as pessoas umas das outras. Ou então, determinadas praias, que o pessoal fecha partes da praia para serem exclusivas para algumas pessoas. Isso acontece por quê? Porque no Brasil nós temos, sim, preconceito relacionado à classe social. E, inclusive, nós todos conhecemos, ou talvez a gente já foi uma pessoa que pensou assim, tá? Especialmente quando você é mais jovem, mais inseguro, você pode acabar muitas vezes negando de onde você veio. Um exemplo, assim, que me dói o coração. Exemplo próprio, nunca é um bom exemplo, mas é o que me ocorre agora. A minha mãe, ela tinha uma loja e a minha mãe empregava 2 jovens aprendizes como bordadeiras, para ajudar minha mãe a bordar as coisas e também para elas aprenderem um ofício. Nós soubemos anos depois, essas meninas, elas eram pobrezinhas, o salário que minha mãe pagava a elas significava muito para a família delas, porque a família delas não tinha muito dinheiro, enfim. As meninas, elas iam para a rua, iam passear, iam para barzinhos, e daí, na hora delas voltarem para casa, alguém oferecia carona para as meninas pediam para a pessoa parar na frente de onde eu morava, da minha casa, porque elas não tinham coragem de levar a pessoa para onde de fato elas moravam, que era um bairro mais simples. Então, durante muitos anos, as pessoas achavam que as meninas eram minhas primas ou moravam junto comigo porque parava na frente da minha casa. Isso é uma coisa, a gente tinha casa onde eu nasci, onde eu fui criada, também não tem nada demais. Também não é um bairro rico, também não nada, né? Os pais nunca foram ricos. Mas isso acontecia. Alguma coisa assim já aconteceu com vocês, que vocês percebem que a pessoa mente ou ela esconde coisas porque ela não quer ser percebida de uma forma negativa? Vocês conhecem alguém? Meu melhor amigo, na primeira vez que eu conheci ele, mentiu também onde é que ele morava. Isso é triste. Depois, quando a gente fica mais velho, a gente percebe que, entendeu? Que não é legal você ter vergonha de onde você veio. Mas quando você é adolescente, quando você é muito jovenzinho, você faz isso, tá? Agora, é só adolescente? É só pessoas jovenzinhas que fazem isso? Não. Um exemplo que eu já comentei com vocês algumas vezes, né? Já comentei e eu vou repetir. Existem pessoas da minha área, tá? Área de gestão de pessoas, pessoal da área do direito, pessoal da área financeira, que o pessoal, para fechar contrato, para ir de novos clientes, aluga carro, aluga BMW, aluga Mercedes, aluga bolsa de grife, aluga relógio, para chegar na firma e dar a impressão de ter posse, de ter mais dinheiro do que de fato tem. Por que isso? Porque, de uma forma mais ou menos escancarada, algumas parcelas da sociedade dão mais valor a algumas classes sociais do que outras. E, gente, isso é triste, sabe? Não sei, mas eu acho isso triste. Porque, no fim das contas, a pessoa, ela não sabe, não percebe onde ela está de verdade, qual o nível social que ela está. Ela acaba mirando um degrau acima
E às vezes ao fazer isso, ela não percebe que as pessoas que estão um grau acima simplesmente não se importam com ela. E é triste, gente, mas é verdade. Não é todo mundo que está um degrau acima que realmente está preocupado com quem ficou para trás. Às vezes as pessoas elas só querem se diferenciar e se diferenciar. Então, eu sei que esse é um assunto super polêmico, por isso eu estou tentando ser cuidadosa, tá? Porque a gente vê muitos problemas, muitos, aqui no Brasil, nos últimos anos, por causa dessa questão de classe social. As pessoas não percebem onde elas estão socialmente, se iludem achando que estão alguns degraus acima e, na verdade, não estão, tá? É por causa disso. Você vê uma série de disfunções. Então, outro exemplo bobo. Eu lembro que eu trabalhava numa escola, há alguns anos atrás, eu era coordenadora do curso de administração, tinha vários amigos, outros coordenadores, vários professores colegas que trabalhavam comigo, e eu me lembro que, na ocasião, estava na moda ter um determinado produto para cabelo. E esse produto para cabelo, original, ele custava R$ 700. Então, todo mundo, eu inclusive, a gente comprou no AliExpress o paralelo que custava 100, já com frete. Quem que comprou o produto de R$ 700? Foram as meninas do call center. Justo as meninas que tinham menor condição financeira de comprar, mas elas compraram o caro. Por quê? Porque elas se sentiam melhores, elas se sentiam mais prestigiadas. Idem para grifes, né? Muitas grifes, especialmente aqui no Brasil, nos países latinos, parcelam em 1 milhão de vezes, porque eles sabem que a população, mesmo a mais pobre, compra parcelado. Se isso é bom ou ruim, eu não sei, mas é o jeito como nós somos. Mas eu só não consigo não achar triste, sabe? Se considerando que quem está a escada acima não se importa com quem está a escada abaixo, em muitas circunstâncias, tá? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de coisas malucas, tá? Porque, enfim, exemplo de coisas malucas é uma coisa que eu gosto de mostrar. Espera aí. Espera aí. Espera aí que eu estou digitando aqui, eu não consigo falar pensando. Ai, meu Deus do céu, cadê? Tá, ó, eu achei uma reportagem curtinha e vou mostrar para vocês, tá? Particularmente, eu acho isso um pouco esquisito, mas eu conheço quem aluga isso, tá? Eu vou parar a gravação, porque senão vão derrubar o vídeo. Parei. Voltando. Gente, vocês alugariam por R$ 400 durante 3 dias uma bolsa? Se Meu fosse Deus do céu. alguma coisa bem louca, né? Talvez. Gente. E o caso eu já dei uma pesquisada nessa grife, nesse empreendimento dessas moças, e elas têm fila de espera, tá? Mas aí, é aquilo que eu comentei com vocês também na aula passada. Eu não sou o público para esse tipo de produto. Então, realmente, né, não sou público, não alugaria, então esse empreendimento não foi feito nem para mim, tá? Do mesmo jeito que nós não somos público para, por exemplo, a Praça é Nossa, né? Então, o Praça é Nossa é óbvio que não vai ser atraente para a gente, não vai ser interessante, porque não foi feito para a gente. As piadas não foram feitas para a gente, os artistas lá contratados não são feitos para a gente. Então, em termos muito sucintos, tem empreendimento para tudo. A questão é que existem algumas macro tendências que se manifestam com maior prevalência em uma localidade. E aqui no nosso país, esse tipo de produto de serviço que dão a impressão de mais status, que dão a impressão de maior prestígio e maior recurso financeiro, eles vendem demais, né? Um outro exemplo, aí esse o Zé, acho que deve manjar bem mais do que eu.
Por exemplo, você está vendendo apartamentos, né? Existem apartamentos de alto padrão que, sei lá, são gigantescos, são duplex, triplex, são apartamentos bem grandes, tamanhos de casas. E tem apartamentos petitinhos, verdadeiros estúdios, quarto e sala, né? E eu me lembro que eu já morei em um quarto e sala, super pequenininho, que o nome do prédio era Villaggio Modena. Você via o nome era europeizado, né? Nas fotos da divulgação dos apartamentos, você ficava com a impressão de que era assim um lugar nova-iorquino cinematográfico. Quando você entrava, gente, era do tamanho de um armário. Tá? Só que aquela história, o negócio é gourmetizado, padronizado, e tem um nome bonito, porque com um nome bonito, as coisas parecem melhores do que de fato são. Vocês já perceberam isso? Já passaram por isso alguma vez na vida? Conhece algum exemplo melhor? Talvez não, né? E aí, de uns tempos para cá, na busca de você mostrar ser uma empresa legal, de você mostrar ser uma pessoa ou uma empresa inclusiva, uma empresa diferente, as organizações elas vêm procurando integrar pessoas de cores diferentes, culturas diferentes, padrões distintos, tá? Então, por isso a gente vê uma galera querendo contratar, por exemplo, garotos propagandas oriundos do Nordeste. Não por acaso, Juliette e Gil estão ficando cada dia mais ricos. Por quê? O Gil, ele é gay, ele é preto, ele é nordestino, ele batalhou, estudou, então ele é o garoto propaganda perfeito para várias empresas que querem se mostrar legais, irem para a Juliette. Então, eles andam sendo disputadíssimos, até mais disputados do que os antigos favoritos de programas como o Big Brother, tá? E aí, só para vocês acharem alguns dados curiosos, aí já antecipando um pouco os dados da nossa aula, tá? Se tem um mito perpetuado por muitas pessoas de forma incorreta, tá? Aqui no Brasil você já deve ter ouvido falar disso, que a família que ganha mais de R$ 1.500 no Brasil já é considerada rica. Gente, isso é balela, tá? Em termos práticos, esses dados são de 2018. É possível que esses dados tenham mudado? É possível, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Segundo a Associação Brasileira de Pesquisas, o pessoal define padrões de renda diferentes e mais sensatos. Então, tem muitas pessoas que se acham, na verdade, ricas, na verdade, pertencentes a um padrão de vida, tal, porque elas acreditam nesses dados malucos, que R$ 1.500 uma família já é considerada rica. Então, para empresas do marketing, empresas que criam publicidade e propaganda de produtos para públicos específicos, o que significa ser classe A? Significa uma família que, com 4 pessoas, tem como rendimento perto de R$ 40.000. Qual é o percentual da população que ganha isso ou mais? 1% da população. Onde está o grosso da população brasileira? Tá? O grosso da população brasileira está aqui entre a classe C e a classe D. O que significa isso? Significa famílias que têm mais ou menos 4 pessoas e que têm entre R$ 3.000 e R$ 8.000 de rendimento. É nessa faixa aqui que estão a maioria das pessoas, tá? Então, existem muitas pessoas que imaginam que são classe A e procuram se vestir, procuram morar, procuram aparentar ser de uma determinada classe, mas o pessoal do marketing sabe que, em termos práticos, essas pessoas estão na classe C. E quem está na classe C hoje? Tá? 30% da população brasileira. Tá? 30% da população brasileira está na classe C e 15% está na população D. Ou seja, pouco menos da metade da população brasileira está aqui. Tá? Muita pouca gente está na classe A e B, e um pouco menos, e um pouco mais, aliás, na classe E.
Você já tinha ouvido esses mitos sobre, puxa vida, família que ganha tanto, já é uma classe elevada, não sei o quê? Já tinha ouvido isso? Talvez não, né? Meninos, enfim, tem muitas coisas dentro da área de comportamento do consumidor que a gente fica com um pouco de raiva, porque é espantoso o quanto as empresas estudam comportamentos, o quanto as empresas sabem quanto você gasta, onde você gasta, que tipo de propaganda vai te atingir, que tipo de influenciador vai ser mais ou menos adequado para vocês. E, principalmente, toda a ciência da publicidade no Brasil, ela é destinada a fazer com que as pessoas todas se sintam especiais, se sintam diferentes, se sintam únicas. E, na verdade, é uma construção de discurso. Tá? O pessoal pega esses macrodados e trabalha com base nisso, tá? Tudo bem até aqui, gente? Certinho. Tá? Vocês estão ficando com um pouco de raiva? Vocês já tinham visto alguma coisa como essa faixa de renda que eu mostrei para vocês? Eu já tinha visto. Então, você já tinha visto ela assim? Ou você tinha visto ela, aquela basicona do governo, que para cima de R$ 1.500 todo mundo tem muito dinheiro? Nossa, faz muito tempo, eu não vou lembrar dos dados, mas acho que eu tava na terceira série. Mas era assim, era esse de classificação. Entendi. Isso é bom. Que bom que os seus professores foram um pouco mais sensatos, que alguns dados que são geralmente apresentados são sinceramente absurdos, tá? E aí, agora fazendo alguns comparativos, dessa vez eles um pouco mais bem-humorados, não tão sérios, tá? Essa questão de classe social, ela difere de país para outro, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, você compra, aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. Vocês já chegaram a ver aqueles bonés de abarreta que o pessoal não tira o selinho? Fica com o selinho do preço? Vocês já tiveram ou conhecem alguém que tem um boné com a abarreta que tem o selinho de autenticidade grudado, que o pessoal não tira? Deixa eu ver se eu acho uma foto para mostrar do que eu tô Já vi, já. falando. Ó, você já viu? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar. Com selinho, achei. Tá, ó, não é exatamente a marca, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. A gente compra o boné e nós tiramos esse selinho, né? Virou moda não tirar esse selinho por causa de alguns bonés grifados que as pessoas não tiravam para mostrar que tinham tido possibilidade de comprar dessa marca X, tá? No Brasil é assim, nos Estados Unidos também é assim, tá? Mas é assim em todo lugar? Não, tá? Existem alguns países, especialmente os europeus e também os japoneses, em que o pessoal que tem muito dinheiro procura esconder que tem muito dinheiro, porque existe uma certa vergonha social de você ser visto como alguém que é muito exibido, que quer mostrar muitas coisas, tá? Então, especialmente, por exemplo, entre os franceses, até mesmo as pessoas riquíssimas, andam de metrô, usam roupas mais simples, é um outro estilo, porque para eles, socialmente falando, eles acham inapropriado você ficar esbanjando, tá? É um pensamento radicalmente diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Bom, vocês querem ver um videozinho falando... Aliás, deixa eu mostrar para vocês um videozinho que eu achei super interessante de um francês falando a respeito. Tá, vou mostrar um videozinho para vocês e daí eu já... Espera aí. Deixa eu pausar aqui a gravação. Pessoal, voltei. E daí, esse vídeo do Paul, o Paul é esse francês, eu coloquei o link aí no nosso chat, e eu liguei porque, assim, acho que não adianta eu ficar falando sobre como acontece num lugar ou no outro, melhor trazer exemplos, especialmente dos nativos,
né? O Paul é nascido na França e ele comenta sobre essa diferença, sobre visão de dinheiro, o que se faz com dinheiro, o que não se faz, né? Então, em linhas gerais, ele comenta que aqui no Brasil, assim como na França, algumas gerações anteriores, e também nos Estados Unidos atualmente, as pessoas são muito ligadas, na verdade, em padrões, né? Padrão de vida e aquilo que você mostra e aquilo que você não mostra, né? As pessoas mostram um determinado nível de conforto, mas elas também não mostram o quanto elas de fato estão devendo, o quanto elas estão, na verdade, suando para conseguir atender esses padrões de consumo, tá? Gente, tudo bem até aqui? Você já tinha ouvido falar de algo assim, né? De como as pessoas percebem e vivem o mundo de forma diferente? Especialmente nessa questão de consumo? Vocês já chegaram a ler alguma coisa? Alguém tinha comentado com vocês? Sim, eu já fiquei sabendo disso já também. Inclusive na cultura americana também. Tem uma série que chama Blackish, não sei se você já viu. Lá eles mostram que tem bastante, principalmente na comunidade negra lá, essa coisa de ostentar. E na série eles sempre sai falando sobre isso, é uma coisa bem recorrente. É muito interessante, né? E assim, gente, por que é importante saber disso? Primeiro, para a gente não se submeter a padrões de consumo que a gente não dá conta de pagar. E segundo, entender como funciona a cabeça do possível contratante, a cabeça do seu futuro público consumidor, tá? Então, vou dar um exemplo muito bobo de um conhecido meu que é influencer de lifestyle, né? É aquele rapaz que posta foto em avião, no iate, de sunga, bonitão de óculos, né? E quem olha de fora acha que o moço é fútil, mas eu o conheço pessoalmente, uma pessoa super inteligente, super estudada, super culta. O que ele fala? Se eu não fizesse esse tipo de publicação, de ostentação, de viagens, de bebida, disso, daquilo, eu perco patrocínio, eu perco seguidores. Por que ele faz isso? Porque ele decidiu ser influencer para ele. É um jeito de ganhar dinheiro fácil, é um jeito dele se divertir, e ele sabe do que o público gosta. Influencer nenhum consegue seguidores exclusivamente postando foto de boleto, certo? Para o público dele, ele descobriu como funciona essa caixa preta da cabeça do consumidor, tá? Gente, agora temos visto os fatores sociais, e aí eu queria conversar com você, perdão, a gente falou sobre fatores culturais, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre os fatores pessoais, tá? Eu queria mesmo dar maior peso a fatores culturais, porque é uma conversa um pouco mais espinhosa, tá? Especialmente quando eu comentei com vocês, né, que eu tentaria ser o mais cuidadosa possível para falar sobre, especialmente classe social. Por quê? Porque sempre dá chabu. Sempre tem alguém que escuta, de repente não gosta do que eu falei, não gosta dos meus exemplos, e, gente, ninguém é obrigado a gostar, né? Inclusive, vocês têm todo o direito, vocês podem discordar, tem tudo isso, tá? Mas, em momentos como esse, em aulas como essa, que a gente vê o outro lado da moeda. A gente acaba percebendo que, em muitas medidas, o público consumidor, a população, nós somos feitos, na verdade, de teste, de marcas, de empresas, que eles sabem como funciona mais ou menos a população, funciona como funciona a cabeça, e criam produtos, criam divulgação, estratégias de divulgação com base nesse pensamento de massa, tá? O segundo ponto que eu queria discutir com vocês, porque fatores sociais e psicológicos vocês verão depois na gravação, tá? Segundo fator, né, que eu vou destacar aqui, são os fatores pessoais. Deixa eu chegar aqui. Fatores psicológicos, não é isso. Uai, cadê? Fatores... Nossa, agora o problema dos slides é que eles têm tanta figurinha que até você chegar no slide que você queria, acha, tá? Fatores sociais e pessoais, tá aqui, né?
Dentro dos fatores pessoais, nós temos 5 principais critérios, tá? Primeiro deles, você precisa conhecer o perfil do seu consumidor, não só, por exemplo, quanto à idade. Então, olha só, na atividade da semana passada, eu pedi para que vocês me gravassem um vídeo, beleza. E eu falei para vocês, pessoal, coloca o vídeo de vocês focado no público universitário. Por que isso? Porque eu não posso estabelecer a idade. O público universitário tem um linguajar diferente, tem canais de comunicação diferentes, tem formas de falar, de interagir diferentes. Então, por exemplo, dentro da UFO, nós temos alunos de 18 até 47 anos. A maioria dos nossos alunos está com qualquer coisa entre 18 anos, 18 e 19 e 24. Tem alunos que têm mais idade, tem alguns poucos que têm menos idade, mas a maioria está dentro dessa faixa, tá? E mais ou menos entre 19, 24 e 25, tá bom? Então, por que eu falei público universitário? Porque você precisa pensar em estratégias que peguem o grosso dessa população universitária. E essa população, ainda que tenha média entre idade tal e idade tal, tem pessoas de outras faixas etárias. Então, você precisa pensar em uma forma de você se comunicar que seja apreensível, que seja compreensível por todos os que estão ali assistindo, tá? O que significa isso? Que eu quero que vocês vejam não só a idade, mas estágio no ciclo de vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês têm colegas universitários de 23 anos, mas vocês têm colegas universitários que têm 43. O ponto é, todos vocês estão mais ou menos no mesmo estágio do ciclo de vida, com mais ou com menos idade, tá? Então, por isso que atualmente as empresas já não focam tanto em idade. Elas estão olhando o chamado lifestyle. Vamos de exemplo? Vamos, né? Exemplos próprios, tá? Porque agora não me ocorre outros. Eu tenho 37. Com a minha idade, minha mãe já me tinha, eu tinha 16. Com mais ou menos com 26 anos, na geração da minha mãe, você já era casado, já tinha filhos e já tinha uma casa, tá? Você não saía para jantar fora, você raramente ia viajar, porque todo o seu dinheiro era disponível para cuidar de filho e pagar a casa. Era isso. Não tinha muito dinheiro para você comprar roupas melhores, para você fazer viagens, para você fazer qualquer coisa que seja. Era dinheiro contado para a constituição de família. Tá. Ô Zé, você queria comentar alguma coisa? Zé? Acho que esse microfone... Professora, o meu tá travando direto aqui a internet. Eu não peguei a última parte. Ah, tá. Eu estava comentando que até alguns anos atrás, pessoas com minha faixa etária provavelmente já teriam filhos adolescentes, né? E travou de novo. Eu estava comentando que pessoas com minha faixa etária, há alguns anos atrás, provavelmente teriam filhos adolescentes já. Tipo, teriam casa própria, essas coisas. Bom, e aí, o que acontece? O tempo passou, os hábitos das pessoas mudaram, tá? Então, hoje a gente tem pessoas de 37 anos que já têm filhos adolescentes, é uma minoria, mas tem. Nós temos pessoas de 37 anos que são recém-casadas, a gente tem pessoas de 37 anos que estão solteiras e felizes, tem gente que está no Tinder curtindo a vida, tem gente que... você já se mutou. Tem todo tipo de gente, tá? Então, por isso que quando você vai fazer propagandas atualmente, você tem que ser cuidadoso ao estabelecer faixa etária. Por quê? Porque as pessoas se comportam de formas muito diferentes com que se comportavam alguns anos atrás. Eu já perguntei para vocês todos são pessoas muito jovens, tá? Mas mesmo muito jovens, até 1990 e pouco, todos vocês provavelmente já estariam noivos em vias de casar, tá? Vocês estariam fazendo faculdade e um mês depois da faculdade, vocês possivelmente já estariam casados, porque era o socialmente esperado.
As pessoas se casavam com o primeiro, segundo namorado no máximo, tá? E daí, um filho ou dois, depois de 1 ano ou 2, e seguir a vida desse jeito, tá? Então, por isso que atualmente a gente olha não só a faixa etária, mas também a gente olha o estágio no ciclo de vida da pessoa, tá? Então, por exemplo, atualmente, quem é o consumidor de games? O consumidor de games vai desde a criança de 9 anos a pessoa de 60 que está jogando Candy Crush esperando para entrar numa fila, tá? Então, o estágio no ciclo de vida se tornou uma coisa muito difusa. Você vai pegar comportamentos de pessoas, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, tudo certo, nenhuma novidade? E por fim, gente, o último ponto que eu queria discutir hoje diz respeito à ocupação e circunstâncias econômicas. Ou seja, dependendo da sua profissão, você vai ter um hábito de consumo ou outro, né? Então, por exemplo, eu já comentei isso com vocês também. Vocês dificilmente verão advogados e consultores de organizações mal vestidos ou dirigindo carros muito simples. Por quê? Para você ter clientes dentro dessas profissões, você precisa parecer bem-sucedido. E como a gente já viu na nossa primeira parte da conversa, a gente viu também lá no vídeo do Paul, na nossa sociedade a gente mede se você é bem-sucedido ou não dependendo de posses. Então, o que o pessoal faz? Mesmo sem poder, compra coisas. Por quê? Mediante o acúmulo de bens, você mostra para a sociedade, enfim, que você tem dinheiro, tá? Então, por isso, quem compra Civic, quem compra Corolla aqui no Brasil? Por exemplo, médicos, por exemplo, advogados, por exemplo, consultores, tá? E, detalhe 2, a ocupação também define perfis de consumo. Então, por exemplo, pessoas que lidam com computador, programadores, cientistas de dados, enfim, profissionais de áreas tecnológicas, eles são os maiores compradores, depois dos adolescentes, os maiores compradores de cadeira gamer são profissionais que, óbvio, trabalham com computador. Então, a propaganda desse tipo de cadeira, que é destinada ao público gamer, também parte dela é destinada a profissionais que trabalham com tecnologias, trabalham muito tempo sentado. Por quê? Porque esse povo compra, tá? Compra e está disposto a pagar. Pessoal, tudo certo? Meninos, tudo certo? Tudo bem? Uhum. Então, meninos, eu acho que por hoje eram basicamente esses pontos que eu queria destacar com vocês, tá? Eu não tencionava falar de todos aqueles aspectos do processo de tomada de decisão do consumidor, porque vocês depois vão dar uma olhada, tá? Mas eu queria muito falar sobre aquele fator de cultura, queria muito falar sobre classe social, eu queria falar muito sobre idade e estágio no ciclo de vida, tá? E essa, na verdade, os meus objetivos da nossa conversa de hoje. Então, eu vou colocar o vídeo depois para vocês assistirem, eu peço que vocês depois assistam o vídeo, porque vocês vão precisar para realizar a atividade dessa semana, tá? A atividade dessa semana é essa aqui. Vocês vão definir fatores culturais. Lembra da pesquisa de mercado? Então, vocês vão pensar em algum produto, algum serviço daquela pesquisa de mercado, tá? Com base naquilo que vocês pretendem fazer, vocês vão estabelecer fatores culturais, sociais, pessoais do público que vocês pretendem atingir. E daí vocês vão refletir sobre as melhores formas de vocês atingirem essas pessoas. Ou seja, dessas pessoas saberem que você existe e estarem propensas a comprar aquilo que vocês têm a vender. Tudo bem? Tá? Para fazer essa atividade, vocês necessariamente vão ter que assistir a aula gravada, tá? Então, pensem um pouco do que vocês vão ver na aula, pensem um pouco no que a gente falou na conversa de hoje, tá? Para vocês fazerem a resposta mais clara possível desses critérios dessa atividade, tá bom? Tranquilo.
Ok, professor. Então, beleza. Meninos, se cuidem, tenham uma boa tarde, um bom final de semana. Caso vocês tenham dúvidas, problemas, reclamações, enfim, qualquer pipoco aí, vocês me falam, tá bom? Tá bom. Ok, professora. Obrigado. Bom final de Beleza? semana. Até semana que vem. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau.